Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7 horas em ponto. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, 27 de janeiro de 2021. Hoje é o dia do orador, Dia Internacional em memória às vítimas do Holocausto. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defende travar o resto todo do orçamento caso o auxílio emergencial seja renovado. Segundo o ministro, ele defendeu que o servidor público continue sem reajuste e que não haja aumento automático de verbas para educação e também segurança pública. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. São José dos Campos e Jacareí recebem doses de vacina de Oxford. Taubaté deve receber doses nesta quarta-feira. Governo brasileiro proíbe a entrada de viajantes da África do Sul. Taubaté autoriza a abertura de salões de beleza e academias na fase vermelha do Plano São Paulo. São José termina 2020 sem registro de latrocínios. Prefeitura de Taubaté exonera Digão do cargo de secretário de governo após recomendação do Ministério Público. Caraguatatuba suspende cobrança da Zona Azul durante fase vermelha do Plano São Paulo. Butantan deve receber 5.400 litros de insumo da vacina Coronavac no próximo dia 3 de fevereiro. Santos perde, Palmeiras empata e Paraná é rebaixado para a Série C do Brasileirão. E vereadora Dulce Rita é alvo de manifestantes quando chegava à Câmara. Vamos agora às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje eu vou falar sobre, afinal, de quem é a paternidade da liberação dos insumos da Coronavac lá na China. Falar também sobre o inquérito que o Partido Comunista Brasileiro pediu a Lewandowski contra Pazuello em relação a Manaus. Falar sobre o TCU agora, querendo saber por que o Ministério da Saúde está liberando o tratamento precoce. Ele devia perguntar para as pessoas que foram salvas, né? E o PSOL, que é um inquérito, porque o Brasil mandou pessoas da agência de inteligência para dar os relatórios que elas precisam dar lá na reunião do clima em Madrid. É uma espécie assim de vingança pela derrota na eleição presidencial. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7:03. Repita. 7 horas 3 minutos. E um grupo de comerciantes protestou na tarde de ontem, próximo à Câmara de São José dos Campos, contra o fechamento do comércio e também a fase vermelha imposta pelo governo do estado. A vereadora Dulce Rita, do PSDB, chegava no momento do protesto e foi impedida de entrar na Câmara para exercer a sua função de vereadora. Ela tentou dialogar com os manifestantes, mas não teve jeito. Ela precisou descer do carro oficial, entrou em outro veículo, mesmo assim não conseguiu entrar. Teve que descer dos veículos e caminhar até o seu gabinete. Ontem à noite nós conversamos com ela estava bem e disse que o grupo que protestou era formado por comerciantes e também não comerciantes. As cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba devem crescer ainda esta semana mais de 26 mil doses da vacina da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. São José dos Campos recebeu ontem um novo lote com 8.700 doses da vacina da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, contra a
Covid-19. As doses vêm para o reforço da imunização na cidade e serão aplicadas em profissionais da saúde e idosos em asilos. A Secretaria de Saúde ressaltou que a remessa será utilizada na comunidade do atendimento aos profissionais de saúde de hospitais públicos e privados que atuam na linha de frente ao combate à pandemia. Em Jacareí, confirmou também a chegada de 2.300 vacinas da Fiocruz. Também ontem, a Secretaria de Saúde informou que apenas os profissionais de saúde da linha de frente serão vacinados neste momento. Todos os idosos que estão em lar de longa permanência já foram imunizados. Taubaté também deve receber 3.480 doses da vacina, mas a previsão é que o lote chegue hoje. Após a recomendação do Ministério Público, a Prefeitura de Taubaté exonerou o secretário de governo Rodrigo Luiz Silva, conhecido como Digão. A exoneração foi publicada em Diário Oficial ontem. O ex-vereador estava impedido de participar de eleições ou assumir cargos públicos por ser ficha suja. Digão foi nomeado na primeira semana de mandato de saúde do MDB como secretário de governo. O cargo deu a ele o posto de braço direito do governo. Ele teve as contas de um dos seus mandatos como vereador rejeitadas depois de apontar irregularidades. A decisão transitou em julgado em 2019, não cabendo mais recursos. O governo brasileiro publicou ontem uma portaria proibindo a entrada no Brasil de aeronaves e passageiros vindos da África do Sul. Segundo o documento, a medida é para evitar uma nova variante do coronavírus detectada no país africano. Além da África do Sul, já estava proibida a entrada de viajantes vindos do Reino Unido e da Irlanda do Norte, também para evitar a chegada no Brasil de novas variantes do vírus. A medida ainda proíbe a entrada de pessoas que passaram por esses países nos últimos 14 dias. A norma traz algumas exceções, como no caso de brasileiros natos ou naturalizados e imigrantes com residência fixa no país. Nesses casos, o viajante deve ficar de quarentena ao entrar no Brasil. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, já tem trânsito lento a partir de Guarulhos, no sentido São Paulo. A gente tem lentidão agora no quilômetro 209 na pista expressa e um pouco mais à frente, só que aí na pista marginal, também tem lentidão no quilômetro 222. Esses dois pontos aí da rodovia Presidente Dutra, por conta do excesso de veículos agora pela manhã. A rodovia Ailton Senna também tem lentidão na altura de Guarulhos. Trânsito lento vai no sentido capital agora, do quilômetro 23 até o quilômetro 18, também por causa do excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito fluindo bem em ambos os sentidos. Ao Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, seguem com trânsito livre, sem complicações, com ótima visibilidade. A gente já tem sol praticamente em toda a extensão das duas rodovias, tanto Oswaldo Cruz quanto Floriano Rodrigues Pinheiro. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, no trecho de Planalto tem trânsito livre, tem tempo parcialmente nublado, com neblina em pontos isolados. Tem obras a partir do quilômetro 64. Trecho de Serra segue com tempo bom, trânsito livre também, mas preste atenção, tem pare e siga por conta das obras de duplicação do trecho de Serra. Agora são 7h08. Repita. 7h08. Na última semana, diretores da Estrada de Ferro de Campos do Jordão se reuniram para apresentar a proposta de um novo turismo para Pindamonhangaba e conhecer os projetos para o retorno do trem turístico. O principal intuito do encontro foi apresentar proposta para um novo turismo em Pindamonhangaba e para reafirmar a parceria entre a Prefeitura e a Estrada de Ferro Campos do Jordão, um dos símbolos turísticos de nossa cidade. De acordo com o diretor ferroviário Marcelo Escofano, estão avançadas as obras com melhorias na via férrea em andamento no trecho da Serra da Mantiqueira da Estrada de Ferro, Campos do Jordão e FCJ. Diariamente são realizados testes nos trilhos e treinamentos de novos operadores de automotrizes para a serra. E um grupo de comerciantes do Litoral Norte realizou ontem pela manhã mais um protesto contra o fechamento do comércio em razão da fase vermelha do Plano São Paulo.
Não tá fácil não, hein? Faixas com mensagens como "não somos culpados" foram estendidas nas margens da rodovia e a Polícia Rodoviária Estadual esteve no local, mas não houve qualquer interrupção no tráfego. A decisão do governo do estado de colocar o litoral norte na fase vermelha, como também todo o estado de São Paulo, gerou uma série de manifestos das associações comerciais da região. Na manhã de segunda-feira, comerciantes também realizaram protestos próximo ao entroncamento da rodovia Oswaldo Cruz, em Ubatuba. A Zona Azul de Caraguatatuba está suspensa desde ontem até quando o município estiver na fase vermelha contra o novo coronavírus Covid-19. O decreto define que estão suspensas as atividades e os serviços públicos não essenciais, no qual a Zona Azul se enquadra. As vagas do estacionamento rotativo estão localizadas no centro e algumas praias da cidade. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, aos finais de semana também ficam proibidos o estacionamento de veículos de passeio na Avenida da Praia, do Indaiá ao centro e em frente à Praia Martim de Sá, enquanto o decreto estiver em vigor. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem que a estratégia da área econômica é levar adiante a vacinação em massa da população brasileira e aguardar a queda da taxa de mortalidade da Covid-19 e o retorno de um nível mais forte da atividade econômica, de modo que não seja preciso renovar o auxílio emergencial. Segundo ele, se a vacinação atrasar e a pandemia se agravar e isso leve à necessidade de renovar o auxílio emergencial, os demais gastos do governo têm de ser contidos. O presidente Jair Bolsonaro, entretanto, tem dito que não será possível o pagamento do benefício em 2021 devido à disparada do endividamento público no ano passado. Entre as medidas para cortar gastos em caso de renovação do auxílio, Guedes defendeu que servidores públicos continuem sem reajuste e que não haja aumento automático de verbas para educação e segurança pública. Agora são 7h11. Repita. 7h11. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Use a água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. Adote o hábito de usar a vassoura e não a mangueira para limpar a calçada e o quintal da sua casa. Lavar a calçada com a mangueira, que é um hábito comum, traz grandes prejuízos. Em 15 minutos são perdidos 279 litros de água. No verão da consciência, não pode faltar máscara nem inteligência para usar a água. Tome banhos curtos. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. 7h15. Repita. 7h15. A Prefeitura de São José dos Campos impediu 2 fluxos do funk e interditou 2 locais onde estavam sendo promovidas festas e eventos com aglomerações nas regiões Oeste e Leste no último fim de semana. Os fluxos programados para os bairros Urbanova e Alphaville, na Zona Oeste, não foram realizados devido à intervenção da Guarda Civil Municipal. Já as festas interrompidas pelos agentes do Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais, logo após terem início, estavam ocorrendo no bairro Chácaras Araújo, região leste, e um bar no Jardim das Indústrias, na Zona Oeste. Foram aplicadas 48 multas, sendo 29 por irregularidades de trânsito, estacionamento em locais proibidos e falta de cinto de segurança, entre outras, e 19 por som alto. A Prefeitura atendeu ainda 79 reclamações de perturbação do sossego público feitas por munícipes pelos canais oficiais. Auxílio emergencial é liberado para mais de 296 mil pessoas. O governo federal liberou o pagamento do auxílio emergencial para mais 296 mil pessoas. São beneficiários que fizeram a contestação em novembro e dezembro ou que tiveram o recurso liberado em janeiro. Eles receberão as parcelas de uma só vez em 28 de janeiro.
e na mesma data já será possível fazer a transferência ou o saque. O Ministério da Cidadania informa que os valores liberados totalizam R$ 248.600.000. Para saber se vai receber o benefício, o trabalhador pode consultar o aplicativo do auxílio emergencial ou acessar o site auxilio.caixa.gov.br. Já a liberação da última parcela para os nascidos em dezembro será nesta terça-feira, 27 de janeiro. Da Rádio 2, Sig Aikmaier. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta quarta-feira o dia será com variação de nebulosidade. A partir da tarde, as chances de ocorrência de pancadas isoladas de chuva serão maiores, principalmente no Alto Vale e Serra da Mantiqueira. Nas demais áreas da região, as chances para ocorrência de pancadas diminuirão. As temperaturas, no entanto, seguirão elevadas. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 32 graus. Neste momento, temos 20 graus. 7h18. Repita. 7h18. A Prefeitura de Taubaté publicou um decreto autorizando a abertura de salões de beleza e academias, mesmo com a fase vermelha do Plano São Paulo em vigor na cidade. O decreto também estende o toque de recolher. O município se baseou em um decreto do governo federal que inclui salões e academias na lista de serviços essenciais. No entanto, descumpre o entendimento do governo de São Paulo, que não inclui as categorias como essenciais. A Prefeitura de Taubaté decidiu suspender o estacionamento rotativo da cidade. O serviço da Zona Azul deve ficar suspenso no período compreendido à fase vermelha da quarentena na cidade. O Ministério Público recomendou ontem que a Prefeitura de Taubaté não permita a abertura dos salões e academias na fase vermelha. A Prefeitura já informou que recebeu a notificação e que vai responder hoje ao Ministério Público Estadual. A Prefeitura de São José dos Campos concluiu a reconstrução da tubulação do córrego da Estrada Municipal do Guirra, na zona norte da cidade. A Secretaria de Manutenção da cidade havia previsto a conclusão da obra até a próxima sexta-feira, mas o trabalho foi adiantado para que os moradores do bairro do Guirra e da região norte possam passar pelo local com mais segurança. Além da instalação de 2 peças de 1,5 metro de diâmetro, também foi implantada uma estrutura de drenagem com maior resistência e durabilidade. Essa estrutura é composta de malhas de fios de aço e pedras britadas. Os gabaritos da versão impressa do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2020 serão divulgados hoje no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Não há um horário definido. É importante lembrar que o número de acertos do candidato não indica sua nota final, por causa da teoria da resposta ao item TRI. O sistema de correção detecta a coerência no desempenho do estudante. Ele reconhece o acerto ao acaso, ou seja, o chute, e atribui uma pontuação menor. As notas finais das provas objetivas e da redação serão divulgadas pelo INEP no dia 29 de março, inclusive para quem participar da reaplicação do Enem em 23 e 24 de fevereiro. Estou vendo aqui que o prefeito Felício Ramute, aqui na rede social dele, aqui no Facebook, que agora o resultado do teste do cotonete para detectar o Covid sai no mesmo dia. Segundo ele, não serão mais enviados os exames para o Instituto Adolfo Lutz, fazendo aqui mesmo esse processo na cidade com alta tecnologia de detecção por antígenos e também a mais atual, moderna e eficaz testagem com resultado imediato, segundo fala aqui a página do prefeito Felício Ramute. Segundo aqui também, esse tipo de exame foi aprovado pela Anvisa no fim do ano, por isso que não foram adquiridos os testes antes. Portanto, agora o teste do PCR sai em apenas, no máximo, 20 minutos aqui em São José dos Campos. Uma boa notícia, né, Luan? Com certeza, prevenção, e aí você ter certeza se essas pessoas estão infectadas ou não, já para poder começar o isolamento das pessoas contaminadas. Quanto mais rápido isso for feito, melhor para todo mundo, com certeza. Além de não ficar naquela expectativa, esperando o resultado do exame, né? Eu passei por 3 exames de terrível, PCR. É terrível. Você aguardar o resultado é muito em ruim. Quarentena, dentro de casa, é muito ruim. E depois negativo, não é fácil, né? É muito ruim. Agora são 7h21. Repita.
Repita. 7h21. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h25. Repita. 7h25. O governo de São Paulo afirmou ontem que os 5.400 litros de insumo para a produção da vacina Coronavac devem chegar ao Instituto Butantan no dia 3 de fevereiro. Segundo Dimas Covas, com a chegada da matéria-prima, o Butantan produzirá em 20 dias cerca de 8.600.000 doses do imunizante. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa após uma conferência entre o governo paulista e o embaixador da China no Brasil, Yang Wanning. A expectativa do Instituto Butantan é a de receber até abril o total de insumo para a produção das 40 milhões de doses contratadas. Um jovem de 21 anos foi morto a tiros no distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba, nesta segunda-feira, dia 25. O crime aconteceu na Praça São João por volta das 11 da noite. Segundo a Polícia Civil, moradores da região acionaram a polícia depois de ouvir os disparos, mas o jovem já estava morto quando os policiais chegaram ao local. O caso foi registrado como homicídio e é investigado. Ninguém foi preso até o momento. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 7,47. O dólar comercial chegou a subir quase 2%, encostando em R$ 5,79. O Ibovespa, principal indicador da Bolsa Brasileira, fechou em queda pela 5ª vez consecutiva após um pregão extremamente volátil. Ele chegou a subir 1,5%, mas fechou em baixa de 0,78% a 116.464 pontos. Nos Estados Unidos, o Dow Jones Industrial fechou com queda de 0,12% aos 30.960 pontos. Já o índice de tecnologia, o Nasdaq, registrou ganhos um pouco melhores, subiu 0,69% e fechou em 13.635 pontos, renovando a sua máxima histórica. Agora 7h27. Repita. 7h27. Está na hora da boa notícia. Pesquisadores da USP, Universidade de São Paulo, desenvolveram um teste popular capaz de detectar Covid-19 em apenas 10 minutos. O teste custa até 5 vezes menos que a média de mercado. Denominado teste popular de Covid-19, poderá ser vendido por cerca de R$ 30, assim que o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa for obtido. O preço médio dos similares de mercado está em torno de R$ 140. Ele foi desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo e da startup paulistana BioLinker, com o apoio da FAPESP. O pesquisador Frank Crespilho disse que a intenção do teste popular é ampliar a testagem no país para que se torne mais acessível às populações de baixa renda. Os testes de eficácia, que revelarão a porcentagem de acerto do método desenvolvido, ainda estão sendo concluídos. A farmacêutica AstraZeneca divulgou ontem um posicionamento sobre a venda de doses da sua vacina contra a Covid-19 para o setor privado. Na nota, a empresa informou que, por hora, não tem condições de vender doses para o setor privado. A vacina desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford tem autorização para uso emergencial no Brasil. O governo federal fez um acordo para obter 100 milhões de doses desse imunizante. As doses para o setor privado não estão nesse acordo. Ainda ontem, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo federal assinou uma carta de intenções favorável à compra de 33 milhões de doses da vacina da AstraZeneca por empresas do Brasil. De acordo com Bolsonaro, o governo defende que metade dessas doses sejam doadas para o SUS e a outra metade aplicada em funcionários dessas empresas, para garantir que a economia do país não pare.
Por falar aqui, inclusive, sobre a economia do país, em um ano, 11 milhões e meio de pessoas perderam emprego no setor privado, enquanto o setor público seguiu contratando. O número é superior à população de Portugal e reflete os efeitos da pandemia do novo coronavírus. O setor público foi na contramão e contratou 145 mil servidores no período segundo o levantamento do Idados. Em meio à pandemia do novo coronavírus, a economia brasileira viu um contingente superior à população de Portugal deixar o mercado de trabalho no setor privado. Entre os meses de setembro de 2019 e de 2020, 11 milhões e meio de brasileiros saíram da população ocupada no setor privado, que é um número recorde segundo o levantamento realizado pela consultoria Idados com base na pesquisa nacional por amostra de domicílios, PNAD, trimestral. Na contramão, nesse mesmo período, o setor público criou 145.400 novas vagas. No total, o Brasil tinha 70 milhões e 600 mil trabalhadores que atuavam no setor privado em setembro do ano passado, número que inclui formais, informais, empregadores, conta própria, entre outros. Já no setor público eram 11 milhões e 800 mil pessoas. Agora fala aqui que a diferença de trajetória dos empregos público e privado indica que as desigualdades no mercado de trabalho devem ser reforçadas pela crise atual. Isso porque, além de criar vagas, o funcionalismo paga o dobro da iniciativa privada. Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo mostram que, em 2020, a região metropolitana do Vale do Paraíba apresentou queda em quase todos os índices de violência em comparação ao ano de 2019. Dos 23 índices observados pela Secretaria, 16 apresentaram queda, 4 se mantiveram estáveis ou sem registro e 3 tiveram aumento. De 2018 para 2019, houve um aumento de 13% nos casos de estupro e de 19% nos de estupro de vulnerável. Os dados apontam também que em 2020 houve queda de 27% nos crimes de latrocínio, roubo seguido de morte, em comparação com o ano de 2019. Já nos números de roubos de veículos, houve queda de 897 roubos em 2020, sendo que no ano de 2019 foram registrados 1.291 casos. A Prefeitura de São José dos Campos, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, divulgou o resultado da primeira ADL, Avaliação de Densidade Larvária, deste ano, realizada no município. O IB, índice Bretot, que aponta o nível de infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das arboviroses, dengue, chikungunya e zika, ficou em 0,5. O resultado é considerado satisfatório para a estação e ficou 2 pontos menor que o registrado no mesmo período do ano passado, que apontou 0,7. Este é o índice mais baixo dos últimos 6 anos. A pesquisa foi realizada em todas as regiões da cidade no período de 4 e 22 de janeiro. Os agentes de combate às endemias vistoriaram mais de 17 mil imóveis das 42 áreas urbanas do município. São José dos Campos não teve nenhum latrocínio, roubo seguido de morte em 2020. E as taxas de criminalidade de janeiro a dezembro de 2020 foram divulgadas na segunda-feira pela SSP, Secretaria de Estado de Segurança Pública. É a primeira vez que isso acontece desde 2002, considerando os dados desde o início da série histórica da Secretaria no mesmo ano. Além do fato histórico, no ano passado a cidade registrou os menores índices de homicídios, roubos, furtos, roubos de veículos e furtos de veículos em comparação ao mesmo período dos últimos 19 anos. Os principais índices têm despencado progressivamente, principalmente na comparação com 2016, ano anterior à implantação do programa São José Unida, que reúne todas as forças de segurança com o objetivo de prevenir a violência e reduzir as taxas de criminalidade. E o governo de São Paulo afirmou ontem que a nova cepa da Covid-19 originada no Amazonas foi identificada em 3 casos do novo coronavírus no estado. A análise das amostras foi feita no Instituto Adolfo Lutz, localizado na capital, mas as cidades nas quais os 3 sequenciamentos foram registrados não foram informadas. Todos os casos são considerados como importados, já que se manifestaram em pessoas que têm residência em Manaus ou visitaram recentemente a cidade. Não há informações
se esse vírus é mais mortal ou transmissível do que a cepa inicial da Covid-19, mas o posicionamento das mutações e a atual crise sanitária do Amazonas, decorrente da Covid-19 no estado, fazem com que especialistas acreditem em uma maior capacidade de transmissão. Agora 7h34. Repita. 7h34. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h37. Repita. 7h37. Nessa semana, o SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, iniciou uma obra de esgoto na rua Lili Dávila, Jardim Paraíba, visando remover todo o esgoto que atualmente é lançado no córrego do Turi. Dessa forma, será implantada uma rede coletora com 85 metros de extensão, interligada à rede da Rua Borba Gato, encaminhando todo o esgoto para a estação de tratamento central. O investimento necessário de mais de R$104 mil é feito com recursos próprios da autarquia e o prazo previsto para a execução é de 25 dias úteis, com interdição parcial da pista. Informação interessante aqui que a Câmara de São José dos Campos está com inscrições abertas para a seleção de estagiários e o prazo para inscrição e realização da prova vai até ao meio-dia do dia 5 de fevereiro pelo site do CIEE. Podem se inscrever estudantes matriculados nos cursos de ensino superior no período noturno e é preciso, claro, residir em São José dos Campos. Este ano, em razão da pandemia de Covid-19, a prova será online e poderá ser realizada no mesmo período da inscrição. O processo seletivo terá validade de 1 ano após a divulgação da classificação definitiva, prevista para 12 de março. E nesse período, os aprovados poderão ser chamados conforme necessidade e também vagas em aberto. A Prefeitura de São José dos Campos adquiriu 50 mil testes rápidos de antígeno para detectar a Covid-19 em pacientes sintomáticos que procuram as unidades de pronto atendimento municipais. Os testes já começaram a ser utilizados no Hospital Municipal, Hospital de Clínica Sul e nas unidades de pronto atendimento, em substituição ao RT-PCR, que vinha sendo ofertado anteriormente pela Prefeitura. O teste rápido de antígeno tem sensibilidade de 91% e produz o resultado em até 20 minutos, otimizando a devolutiva para o paciente. O teste deve ser aplicado preferencialmente do 1º ao 7º dia do início dos sintomas. Agora há pouco, acabei de ver aqui na página do Prefeito Felício, no Facebook, sobre isso, né? Que vai, claro, agilizar o resultado para quem fizer o teste do PCR, né? Do RT-PCR, para saber se tem ou não o vírus da Covid-19, que isso traz muito transtorno para as pessoas, porque fazem a coleta do material e demorava muito tempo para poder ter o resultado. Isso aqui em São José, né? Em outras cidades eu não sei, mas em São José o teste agora vai trazer o resultado em até 20 minutos, otimizando assim a devolutiva para o paciente. Que legal, hein? Agora 7h40. Repita. 7h40. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Com o começo avassalador, o Atlético Mineiro venceu as reservas do Santos por 2-0 na noite de ontem no Mineirão, em jogo atrasado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram de Savarino aos 2 e aos 18 minutos do primeiro tempo. O Galo criou mais chances, principalmente na etapa inicial, mas o Peixe também ameaçou em algumas jogadas, 3 delas com muito perigo. Este foi o último jogo do Peixe antes da final da Libertadores contra o Palmeiras, que será neste sábado, dia 30, às 5 da tarde, no Maracanã. A Conmebol levou a taça da Libertadores para um passeio especial aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Palmeiras e Vasco empataram em 1-1 ontem à noite no Allianz Parque, em partida adiada e válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo atuando com o time reserva, o time paulista abriu o placar com Breno Lopes no primeiro tempo, mas viu a equipe carioca encontrar a igualdade com um bonito gol de falta de Benítez, minutos depois.
O resultado impediu o Verdão de colar no G4, mas ajudou o time de São Januário a abrir momentaneamente 4 pontos da zona de rebaixamento. O Paraná está rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. O tricolor desperdiçou boas chances de abrir o placar e acabou perdendo para o Lanterna e já rebaixado Oeste por 1-0, com um gol nos minutos finais ontem à noite na Arena Barueri. Essa é a primeira vez que o Paraná cai para a Série C em 31 anos de história. E com gol contra marcado pelo zagueiro Robson, o Vitória bateu o já rebaixado Botafogo Paulista por 1-0 no Barradão ontem e garantiu a permanência na Série B, para alívio dos torcedores baianos e desespero do Figueirense, que não pode mais alcançar os rivais e também está rebaixado para a 3ª divisão. Após empatar com Coritiba, o São Paulo já começa a pensar em seu próximo adversário no Campeonato Brasileiro. O elenco se reapresentou ontem para iniciar a preparação para o jogo contra o Atlético Goianiense, que será realizado no domingo às 16h, no estádio Antônio Ascioli, pela 33ª rodada da competição. A sessão no CT da Barra Funda contou com o retorno de Gabriel Sara. O jogador sentiu uma indisposição durante o aquecimento da partida diante do Coxa e desfalcou o tricolor. Outro que também marcou presença nas atividades foi Hernanes. O meio-campo se recuperou da Covid-19 e retomou os treinamentos no clube. O time volta ao CT para mais uma sessão de treinos nesta manhã. Após assinar seu primeiro contrato profissional com Palmeiras, válido até 2024, o lateral esquerdo Vanderlan alimenta a expectativa de estrear na equipe principal. O atleta, de 18 anos, já chegou a ser relacionado por Abel Ferreira para 2 jogos do Brasileirão, mas ainda não teve a oportunidade de entrar em campo. O jogador integrou equipes vitoriosas nas categorias de base do Alviverde. Quando chegou ao Palmeiras, ainda no Sub-15, Vanderlan exercia a função de zagueiro. No entanto, o atleta se firmou como lateral esquerdo e, em algumas oportunidades, atuou na ponta. Duílio Monteiro Alves admitiu que o Corinthians não conseguiu pagar o salário dos jogadores da equipe principal de futebol referente a dezembro. O mandatário preferiu não especificar se o 13º e a segunda parte das férias também estão pendentes, mas prometeu resolver a questão o quanto antes. Com a preocupação em pagar contas, acertar atrasados e conseguir novas receitas, Duílio voltou a tirar do torcedor qualquer expectativa elevada sobre reforços de peso para a temporada 2021. O PSG presenteou o atacante Neymar com uma medalha especial e uma camisa em homenagem aos 100 jogos do atacante com a camisa do clube. Antes do treino de ontem, o brasileiro recebeu os presentes após ter atingido a marca na última sexta, na vitória por 4-0 contra o Montpellier. Neymar só deve voltar a campo no próximo dia 3 de fevereiro contra o Nimes. Ele levou o 3º cartão amarelo e está suspenso para a partida contra o Lorient neste domingo. O PSG lidera o campeonato francês com 45 pontos. A diretoria do São José anunciou a contratação de 2 goleiros para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista. Douglas Marques, que completou 28 anos na última sexta-feira, estava no Primavera de São Paulo. Tem em sua carreira um acesso no Paulista com o Desportivo Brasil e o título da Copa Paulista pelo São Caetano. E Vitor Prada, também de 28 anos, estava no 15 de Piracicaba, tendo conquistado o título de campeão catarinense e 3 acessos brasileiros pelo Avaí de Santa Catarina. Muito bem, vamos agora com a classificação do Brasileirão. Em primeiro lugar está o Internacional com 62 pontos. Em segundo, São Paulo 58. Caiu bastante São Paulo, hein? No terceiro lugar está o Atlético Mineiro com 57 pontos. Depois vem Flamengo com 55. Palmeiras com 52 em quinto lugar. Também tem Grêmio em sexto com 51 pontos. Na sequência, Fluminense com 50. Ceará com 45. Corinthians em nono com 45. Santos em décimo com 45. Bragantino 44 em 11º. Também tem Atlético
Paranaense na 12ª posição com 42 pontos, o Atlético Goianiense com 42 pontos na 13ª colocação, o Vasco em 14º com 36 pontos, na sequência tem Sport com 35, Fortaleza com 35, depois vem aí o pessoal da zona de degola, o Bahia com 32 pontos, o Goiás com 29, Coritiba com 27, em último lugar o Botafogo na 20ª colocação com 23 pontos. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão na Avenida Ironman Victor Garrido, que a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora, e também na Avenida Princesa Isabel em Santana, no Jardim Satélite em 2 posições, Rua José Guilherme de Almeida e também na Avenida Cidade Jardim. Estas 3 últimas vias, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. E em São José dos Campos tem Fumacê programado para hoje. Região Sul, os bairros são Cidade Morumbi, Jardim Oriente, Jardim Oriental, Jardim do Céu, Sol Nascente, Jardim América, Jardim Aiembi, Jardim Sul e Jardim Terras do Sul. Rádio Jovem Pan. Estradas. Rodovia Presidente Dutra já tem lentidão aqui em São José dos Campos, trânsito lento agora no sentido São Paulo, na pista marginal, ali próximo da Revap, quilômetro 144, por causa do excesso de veículos. A partir de Guarulhos, também no sentido São Paulo, a gente continua com lentidão ali na pista expressa, no quilômetro 209, e agora também tem lentidão no 221, pista marginal, ainda na altura de Guarulhos, e 227 também na pista marginal, já quase na chegada ali a São Paulo. Todos os pontos por causa do excesso de veículos agora pela manhã. A rodovia Ailton Senna segue também com trânsito lento ali na altura de Guarulhos, no sentido capital. A lentidão vai agora do quilômetro 23 até o quilômetro 21, também excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito fluindo bem. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas seguem com trânsito livre neste momento. O motorista faz uma boa viagem, tem sol, boa visibilidade. Apenas uma ressalva aqui, a rodovia dos Tamoios está em obras de duplicação do trecho de serra e por conta disso tem pare e siga naquele trecho. 7h49. Repita. 7h49. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h52. Repita. 7h52. Vamos às reclamações, Eloy, pelo nosso WhatsApp, Jornal da Manhã, que é o 99707-7791. Clemente, vamos lá. A gente tem reclamação aqui do Sérgio Henrique de Melo, ele é de São José dos Campos, ele mora lá na zona sudeste, no Pinheirinho dos Palmares, e ele está reclamando da falta d'água. Na verdade, ele mandou um áudio pra gente aqui explicando o problema. Vamos ouvir o Sérgio. Olá, bom dia, Jornal da Manhã. Aqui é o Sérgio Henrique de Melo, do bairro do Pinheirinho dos Palmares. Venho aqui informar, reclamar, né, junto com o órgão da Sabesp, se vocês puderem nos ajudar. Esse final de semana, 24 horas sem água, uma falta de respeito aí ao nosso bairro da Zona Sudeste, Pinheirinho dos Palmares, plena pandemia, faltando água quase todos os dias, e a Sabesp não nos dá uma assistência. Muito obrigado pela atenção aí, bom dia para vocês. Bom dia, Sérgio. A gente que agradece pela participação, pelas informações. Está aí, né, Clemente? Sim. Problema relatado pelos nossos ouvintes Encaminhar aqui. a Sabesp para ver o que Exato. pode fazer por lá, o que está acontecendo também. Exatamente. Né? Zona Sudeste, Pinheirinho dos Palmares. A gente tem reclamação também do Alisson de São José dos Campos, e ele fala aqui da Ponte Nova que tem na Zona Sul de São José dos Campos, e ele contou pra gente que os comerciantes estão colocando anúncios de seus estabelecimentos na calçada e também na quadra de lazer das crianças, na grade, né? Anuncia na rádio, né, meu? Pô, primeiro que tá errado, né? Tá errado. E fica feio, né? E aí o Alisson tá falando, olha, a prefeitura passa direto por lá e até agora não tomou providência. Até onde eu sei,
Não sei se essa legislação mudou, Clemente. Aliás, faz um tempo que a gente não verifica isso, até por conta da pandemia, não tem eventos, né? Mas até onde eu sei, em São José dos Campos não é permitido esse tipo de publicidade, nem né? em lugar nenhum, eu acho, né? Porque nem sentido, né? Você pegar um patrimônio na público para colocar calçada, propaganda, né? E aí pendurado, o Alisson inclusive mandou as fotos pra gente. O que é mais grave do meu ponto de vista é que eles fazem isso e ninguém vê, ninguém percebe. Ou vê e faz vista grossa, eu não sei exatamente o que acontece. Né? Bom, mas tá aí a reclamação. A reclamação do Alisson, e com razão, exatamente. Aliás, outra reclamação com razão, Clemente, da Eduarda de São José dos Campos. Aliás, a gente recebeu várias reclamações do pessoal daquela região. A Eduarda mora em Santana, ali em frente ao Parque da cidade, e a região está infestada de pernilongos. Ela diz que já ligou na prefeitura, merece, né? no 156, pedindo fumacê, mas até agora nada. E aí ela diz que pede ajuda aqui para saber quando vai passar o fumacê por lá. Ela dá os parabéns aqui pelo Jornal da Manhã. Eduarda, muito obrigado pelas informações, pela audiência. O local, viu? O pessoal da prefeitura com certeza está ouvindo a gente e vai tomar providência. É em Santana, né? Isso, em frente ao Parque da Cidade. Sabe aqueles edifícios que tem na avenida principal ali, de quem desce ali em direção a Santana, onde em frente ao Parque das capivaras. Isso, exatamente. É carrapato de um lado e pernilongo do outro. Inclusive a Eduarda mandou pra gente a foto de um pernilongo. E, olha, na foto era um pernilongão, viu? É mesmo, Eloy? Ela falou que era uma nova espécie, ela até então não tinha visto. Você viu a foto? Eu vi. Assustou também? Assustou, claro. Mandei pra você também, viu? Tá certo. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, anota o nosso WhatsApp para você participar. É o 12997077791. Repetindo, 12997077791. Agora 7h55. Repita. 7h55, vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Pois é, em meio a essa pandemia, os interesses políticos, principalmente do governador de São Paulo, né, que ficou furioso com o fato de que o governo federal, enfim, atendeu o pedido que ele havia feito. Liberou lá na China, né, trabalhou para liberar na China os insumos para a Coronavac. Isso está comprovado numa carta do embaixador que representa o governo da República Popular da China no Brasil, embaixador extraordinário, plenipotenciário, uma carta dirigida ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, dizendo que, dando continuidade à conversa do dia 21, né, aproveita para informar que a exportação ao Brasil do lote de 5.400 litros de insumos para o Coronavac foi autorizado pelos órgãos da China, né? E aproveita que também os ingredientes ativos da Oxford AstraZeneca também estão avançando de forma acelerada e diz que o lado chinês está disposto a continuar a fortalecer a cooperação com o lado brasileiro no combate à pandemia. A ministra Tereza Cristina, que foi elogiada pelo presidente da República por ter participado dessas negociações, me explicou que lá na China são 3 ministérios que trataram do assunto e um deles é o ministério que trata de importação de produtos brasileiros do agro. Né? Com esse ministério ela tem portas abertas, canais rotineiros de conversação e isso facilitou o trabalho dela. É o pessoal que importa soja, importa carne do Brasil. Né? O presidente cumprimentou, claro, o ministro da Saúde e o ministro de Relações Exteriores, que, ao agradecer, disse que a atenção do governo chinês para autorizar a exportação de insumos das vacinas, sem qualquer condição contratual, mostra o quanto é construtiva a nossa relação com a China. E ele ainda agradeceu ao chanceler chinês Wang Yi. Então, tem uma narrativa, tem um monte de fofoca política aí no meio, né? Enquanto a gente está se aproximando aí da eleição na Câmara e aparece cada vez mais o Arthur Lira como favorito, né? Já está havendo assim arranhões dentro do próprio partido de Rodrigo Maia e nas relações dele com o presidente do partido, prefeito de Salvador, ACM Neto, porque tem gente que está discordando das posições de Rodrigo Maia, que virou assim radical de oposição e inclusive estragou com isso a candidatura de Baleia Rossi,
que, de certa forma, era bem recebido em alguns setores do governo, porque sempre votou junto com o governo, né? Mas, enfim, agora tem mais uma, né? Além daquele inquérito que o ex-Partido Comunista Brasileiro, que agora se chama Cidadania, pediu e Lewandowski, enfim, claro, atendeu, né? Inquérito sobre o ministro Pazuello. O ministro Pazuello, o que ele transportou já para Manaus, coordenou o transporte, merece a medalha do mérito do trabalho, né? Mas, além disso, agora, o PSOL pediu um inquérito e conseguiu sobre o ministro Augusto Heleno e o ministro Ernesto Araújo, porque integrantes da Agência Brasileira de Inteligência foram ao Fórum do Clima, reunião do Clima em Madrid, né? Integrantes da inteligência americana certamente foram também, né? E a função deles é prestar relatórios de bastidores do que aconteceu realmente, que diz respeito ao Brasil, numa reunião importante como essa. Estão cumprindo o seu dever, mas o PSOL não quer, né? É aquele interesse de atrapalhar o governo, né? E, de certa forma, se vingar do povo que os derrotou com quase 58 milhões de votos, enquanto o candidato do PSOL teve 0,58% dos votos. E o presidente do TCU, o relator do TCU, ministro Benjamin Zimmermann, parece que aderiu ao negacionismo do tratamento precoce, né? Deu 5 dias para o Ministério da Saúde explicar por quê, né? É só perguntar para as pessoas, e são milhares, né, as pessoas que que tiveram Covid, que não foram internadas em um hospital por causa do tratamento precoce. É só verificar a prática, né? E ciência é observação, e tirar lições da observação, né? Ciência rima com experiência também, né? É o que está acontecendo aqui no Brasil. Agora, virou, assim, um negacionismo que não tem justificativa, né? A não ser que seja a justificativa da política. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8h01. Repita. 8h01. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.